Oiê, vamos falar do Enem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação, e inclusive a gente poder entender mais sobre as questões do Enem. Aqui vamos hoje então dar uma olhadinha de como que foi a questão número 1 do Enem de 2023, da parte de inglês. Lembrando que esse aqui vai ser do caderno azul, então pode ser que se você estiver procurando de algum outro tipo de caderno, pode ser que você encontre com outra numeração. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente já tem aqui para poder encontrar é que temos, de fato, um cartaz de campanha, então isso faz com que a gente tenha um texto mais curto da gente poder analisar, e isso facilita muito a nossa vida para a gente conseguir fazer uma interpretação. Então a gente vai ver aqui como que a gente pode usar essa informação que a gente tem na questão 1, sabendo que o texto é curto, a gente pode ler ele várias vezes, então a gente não precisa ficar preocupado tanto com a pergunta, para a gente poder fazer uma leitura direcionada, então a gente já pode ler o texto de uma vez. Então temos aqui food for thought. Lembrando que isso é uma expressão idiomática do inglês. Então food for thought é como se fosse um alimento para o seu pensamento. É como se fosse aquele negócio de uma faísca de pensamento. Então eles colocam esses tipos de frases para que você pense sobre isso. Então a gente tem aqui: The average American tosses 300 pounds of food each year, making food the #1 contributor to America's landfills. Eat your leftovers and keep your perishables in the fridge. The earth is counting on it. Então a gente tem aqui informação de que é comum que o americano, em média, então esse average, como se fosse em média, faça com que ele tenha também o jogar fora 300 mais ou menos o que a gente poderia chamar de libras de comida todo ano, fazendo com que a comida seja o contribuidor número 1 para esses terrenos baldios que a gente tem, ou se não especificamente os lixões, sendo de fazer com que a gente jogue comida fora. E aí o leftover, que é como a gente tem uma expressão que a gente pode levar mais ao pé da letra, que é deixou em excesso, que seria a sobra de comida, e também os perishables, que a gente não precisa saber exatamente tanto de inglês para saber que são os perecíveis. Então aqui a gente tem algumas mesclas de palavras que a gente precisa pegar, tanto do que a gente já precisaria saber, que ajudaria muito você a ter esse tipo de pensamento para responder a pergunta, quanto palavras que são de composição, que ajudariam você um pouquinho mais a entender um pouco mais da construção de palavras do inglês. Então vamos lá. O que a gente tem então? Quando a gente fala de anúncio e cartaz, a gente sempre tem uma intenção de mudar uma atitude ou instigar as pessoas a um tipo de ação. Vamos ver as alternativas. Esse cartaz de campanha sugere que A. Os lixões precisam de ampliação. Letra B. O desperdício degrada o ambiente. Letra C. Os mercados doam alimentos perecíveis. Letra D. A desnutrição compromete o raciocínio. E letra E. As residências carecem de refrigeradores. Então, se a gente tem esse cartaz com as comidas sendo desperdiçada, que inclusive está falando de você comer e você manter, com esses verbos no imperativo, colocando uma ação que você precisa fazer. Se a gente tem como uma mudança de atitude, a única que fala realmente de a gente ter uma atitude que a pessoa precisa ver e precisa mudar, não é à toa que vai ser a letra B. Se a gente vê as letras A, C, a gente está pegando mais como uma intenção de não de pessoas e de indivíduos, o que geralmente campanhas tentam visualizar. Campanha e anúncio sempre é individual. É para quem lê a campanha, é para quem lê o anúncio. Não tem como a gente fazer com que as grandes empresas ou outras instituições leiam cartões e um anúncio e aí mudem isso. Elas já são responsáveis, sim, por lei, para fazer essa mudança. Anúncio e cartaz sempre é direcionado de forma individual. Então, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Inclusive, qual alternativa você colocaria se não fosse a letra B? Ou você não entendeu exatamente porque a letra B e não as outras alternativas? Escreve aqui embaixo nos comentários. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!